Existem 7 ensinamentos milenares, atribuídos a um dos homens mais ricos e sábios da história, capazes de modificar radicalmente a trajetória financeira de qualquer pessoa. Esses princípios, embora pouco conhecidos em sua essência, foram deixados por Salomão, monarca reconhecido por sua sabedoria incomparável e fortuna descrita em registros antigos. A narrativa histórica destaca sua capacidade de acumular riquezas em proporções ineditas, mas o que poucos percebem é que sua verdadeira fortuna não residia nos metais preciosos ou nas propriedades, mas em conceitos ocultos que ele aplicava com maestria. Agora serão apresentados os 7 fundamentos que podem conduzir alguém à prosperidade de forma discreta e duradoura. Cada um deles funciona como uma peça essencial de um sistema maior. Se um deles for ignorado, o conjunto perde seu sentido completo. Por isso, é fundamental acompanhar o último, pois ele representa a chave mestra de todo o conhecimento. O primeiro princípio estabelece que a riqueza tem origem na sabedoria, conforme registrado em Provérbios 4:7. Salomão afirmava que a sabedoria deveria ser prioridade absoluta. Antes de qualquer bem material, existe algo intangível, porém infinitamente mais valioso: a capacidade de tomar decisões acertadas. A verdadeira prosperidade não se inicia com saldos bancários elevados, mas com escolhas conscientes. Muitas pessoas dedicam a vida inteira à busca por dinheiro, porém permanecem presas a dívidas e dificuldades por não compreenderem os alicerces básicos. E se, por um instante, alguém analisasse quais decisões do passado determinaram sua situação financeira atual, talvez percebesse que a falta de sabedoria custou muito mais do que imaginava. Salomão comparava o conhecimento a uma semente plantada em solo fértil. Quem investe em aprendizado colhe frutos multiplicados, enquanto quem despreza a sabedoria enfrenta desperdícios constantes. Ele buscava conselhos, ouvia os mais experientes e aprendia com os erros alheios. Hoje, essa postura se traduz na busca por educação financeira, no estudo de investimentos e no planejamento antes de qualquer gasto. Quantas vezes recursos foram desperdiçados por decisões precipitadas, tomadas sem reflexão? Essa é a diferença entre a sabedoria ancestral e as armadilhas da ignorância. Se Salomão pudesse dar um conselho hoje, provavelmente diria: não busque enriquecer rápido, busque compreender primeiro. Quando a sabedoria é adquirida, o dinheiro deixa de ser um fim e se torna uma consequência natural. E como ensinar alguém a pescar, em vez de apenas entregar o peixe. A sabedoria funciona assim, como uma habilidade silenciosa que multiplica riquezas ao longo do tempo. Sem ela, qualquer herança, vitória ou salário se dissipa. Com ela, até mesmo pequenos recursos podem se transformar em legado. A sabedoria de Salomão demonstra que enriquecer de forma discreta não significa exibir ganhos imediatos, mas acumular entendimento que gera prosperidade sólida. Trata-se de fazer escolhas acertadas, muitas vezes invisíveis aos olhos alheios, como alguém que semeia em segredo e colhe em abundância. Quantos erros financeiros poderiam ter sido evitados se conselhos tivessem sido ouvidos? Essa reflexão é reveladora, pois expõe uma verdade incomoda. A pobreza, em muitos casos, é resultado de ignorar advertências antigas. As escrituras já alertavam, mas a tentação por atalhos inexistentes persiste. Esse primeiro ensinamento convida a enxergar a vida como um livro aberto, onde cada decisão escreve uma linha da história financeira. Alguns capítulos são marcados por frustração, enquanto outros, guiados pela sabedoria, constroem páginas de abundância e propósito. O que parecia invisível se materializa em riqueza tangível. Salomão, porém, não parou por aí. Após estabelecer a sabedoria como base, revelou um segundo princípio ainda mais intrigante: o poder de agir em silêncio, quando ninguém está observando, e colher resultados que surpreendem os mais céticos. O segundo segredo reside na forca do silêncio e da discrição, conforme Provérbios 17:28. Depois de ensinar que a sabedoria é o alicerce de toda a riqueza, Salomão apresenta um caminho aparentemente contraditório. O silêncio, dizia ele, faz a ti mesmo um tolo parecer sábio. Em um mundo onde todos buscam exibir conquistas, ostentar resultados e provar algo aos outros, o conselho milenar soa como um paradoxo. A verdadeira prosperidade está em agir sem alarde, em construir quando ninguém está. Olhando quantas vezes energia foi desperdiçada tentando mostrar que se estava vencendo, em vez de realmente vencer? Salomão sabia que grandes impérios ruíram não por falta de recursos, mas por excesso de vaidade. Quando alguém anuncia demais, expõe-se a críticas, inveja e sabotagens. Ele aprendeu cedo que a verdadeira prosperidade nasce no silêncio e se fortalece longe dos olhares curiosos. Basta observar os maiores investidores e empreendedores da atualidade. Eles não perdem tempo se exibindo, mas trabalhando com consistência. E se os planos fossem mantidos em segredo, em vez de revelados prematuramente? Quantos resultados
jamais poderiam ter sido alcançados. O silêncio funciona como um cofre invisível, protegendo projetos até que amadurecam. E como uma mãe que não divulga os detalhes de sua gravidez antes do momento certo. Não se deve expor sonhos imaturos. O barulho pode atrair as pessoas erradas, enquanto o silêncio atrai o momento certo. Essa é a beleza dos ensinamentos bíblicos. Eles não são apenas espirituais, mas práticos, estratégicos e inteligentes. Quantas oportunidades foram perdidas por falar antes de agir? Esse é o peso de ignorar o conselho de Salomão. A disque não significa se esconder do mundo, mas preservar a forca dos próprios movimentos. E como um guerreiro que não revela sua estratégia antes da batalha, Salomão mostra que ser em silêncio significa escolher a discrical como escudo e a constância como arma. Isso gera uma riqueza que cresce, protegida, sem os riscos da pressa ou da ostentacal. Se fosse possível revisar todas as vezes em que se falou mais do que deveria, quantos prejuízos poderiam ter sido evitados? Essa reflexão tem o poder de transformar. O segundo princípio serve como uma ponte para os próximos passos. Primeiro, adquire-se a sabedoria, depois, aprende-se a agir em silêncio. E justamente nesse silêncio que surge o espaço para o terceiro ensinamento, a diferença entre trabalhar muito e trabalhar com inteligência. Salomão sabia que esforço sem estratégia não passa de desperdício de vida e deixou uma lição clara sobre isso. O terceiro segredo trata do trabalho inteligente, conforme Eclesiastes 10:10. Salomão escreveu que, se o machado está cego, e preciso mais forca, mas a sabedoria traz sucesso. Essa metáfora poderosa demonstra que o esforço bruto, por si só, não é suficiente, e necessário afiar as ferramentas, planejar os passos e usar a mente antes dos músculos. Muitas pessoas vivem exaustas, trabalhando do amanhecer ao anoitecer, sem avançar de fato. E como tentar derrubar uma árvore com um machado sem fio. Quanto mais se empenha, menos se consegue. Já se sentiu como se tivesse trabalhado demais e colhido de menos. Essa é a armadilha daqueles que ignoram esse princípio. Para Salomão, a chave estava em distinguir o esforço vazio do esforço inteligente. Ele observava que o agricultor que planeja sua plantação colhe mais do que aquele que apenas joga sementes ao acaso. Da mesma forma, hoje, quem estuda, organiza e age com método alcança resultados superiores. Fundamental, a generosidade deve ser acompanhada de sabedoria. Não se trata apenas de distribuir recursos, mas de fazê-lo com discernimento. Salomão alertava que dar sem critério pode ser tão prejudicial quanto reter sem propósito. Ele observava que o sábio distribui seus bens de forma estratégica, garantindo que o ato de compartilhar gere multiplicação e não desperdício. Aqueles que ajudam sem avaliar as consequências de seus gestos podem, inadvertidamente, perpetuar dependências ou alimentar ineficiências. Por outro lado, quem direciona sua generosidade para causas que promovem crescimento, como educação, capacitação ou empreendedorismo, colhe frutos duradouros. E como o agricultor que, ao invés de apenas distribuir sementes, ensina a plantar, ele não apenas alimenta no presente, mas garante colheitas futuras. Esse princípio se aplica tanto às finanças pessoais quanto às relações humanas. Quem oferece apoio sem considerar o contexto pode acabar esgotando seus próprios recursos, enquanto quem o faz com propósito fortalece laços e cria redes de reciprocidade. A generosidade sabia não e um ato isolado, mas uma prática integrada a uma visão de longo prazo. Salomão também destacava que a verdadeira prosperidade não se mede apenas pela quantidade de bens acumulados, mas pela capacidade de usá-los para gerar impacto. Ele comparava a riqueza a um rio. Quando flui, traz vida; quando estagna, apodrece. Assim, quem tem seus recursos por medo ou egoísmo acaba perdendo-os, enquanto quem os faz circular com inteligência e os retornar multiplicados. Esse entendimento desafia a mentalidade de escassez que domina muitos. A ideia de que quanto mais dou, menos tenho, e substituída pela compreensão de que o ato de compartilhar, quando bem direcionado, atrai novas oportunidades. E como um comerciante que, ao oferecer um produto de qualidade, não apenas vende uma vez, mas conquista clientes fiéis. A generosidade, nesse sentido, funciona como um investimento em capital social. No entanto, Salomão não ignorava os riscos. Ele sabia que a generosidade mal aplicada pode ser explorada ou desperdiçada. Por isso, enfatizava a importância de conhecer aqueles a quem se ajuda, avaliando se o gesto contribuirá para a sua autonomia ou apenas para a sua dependência. Essa distinção é crucial para que a prática não se transforme em um ciclo de assistencialismo vazio. A sabedoria bíblica
Nesse ponto, encontra eco em estratégias modernas de filantropia e investimento social. Organizações que buscam transformar a duradoura não se limitam a doar, mas criam mecanismos para que os beneficiados se tornem agentes de mudança. Da mesma forma, indivíduos que aplicam esse princípio em suas vidas descobrem que a generosidade estratégica não apenas enriquece os outros, mas também fortalece sua própria segurança financeira e emocional. Esse e o paradoxo que muitos não compreendem. Quem dá com sabedoria não empobrece, mas se torna mais resiliente. E como uma árvore que, ao espalhar suas sementes, garante que novas florestas cresçam ao seu redor. Quando uma delas enfrenta dificuldades, as outras a sustentam. Assim, a generosidade bem aplicada não é um ato de perda, mas de construção de um legado. E aqui surge uma pergunta essencial. Se a generosidade é tal poderosa, por que tantos ainda resistem à prática-la? A resposta pode estar no medo, medo de não ter o suficiente, medo de ser explorado, medo de que o retorno não seja garantido. Salomão, porém, oferecia uma perspectiva diferente. A verdadeira segurança não está no que se acumula, mas no que se compartilha com propósito. Esse princípio não se restringe ao dinheiro. Ele abrange tempo, conhecimento, habilidades e até mesmo atenção. Quem se dispõe a ensinar, orientar ou simplesmente ouvir com empatia na prática, multiplicando recursos. A generosidade, nesse sentido, é uma moeda universal capaz de gerar riqueza em todas as áreas da vida. Ao longo da história, aqueles que prosperaram não foram necessariamente os mais avarentos, mas os que souberam equilibrar acúmulo e distribuição. Salomão, com sua sabedoria milenar, já compreendia o que a economia comportamental só viria a confirmar séculos depois. A abundância não é um jogo de soma zero. Quando se dá com inteligência, todos ganham e assim, o quinto segredo se conecta naturalmente ao próximo. Se a generosidade é a chave para multiplicar recursos, o sexto princípio revela como proteger esses recursos de um inimigo silencioso, a falta de disciplina. Porque Salomão sabia que sem controle, até mesmo a maior das riquezas pode se dissipar como fumaça. Esse é o tema que exploraremos a seguir: essenciais, disciplina e constância. Não há sentido em ser generoso se não houver consistência na construção passo a passo. O sexto princípio aborda justamente esse valor. Em Provérbios 13:11 está registrado: a riqueza obtida com pressa diminua, mas quem a junta aos poucos terá aumento. A frase é uma das mais contundentes contra a impaciência humana. Salomão sabia que o maior inimigo da prosperidade não é a pobreza, mas a pressa. Muitos buscam atalhos, esquemas fáceis e resultados imediatos, porém acabam perdendo tudo. A verdadeira riqueza, silenciosa e duradoura, nasce da acumulação constante, da disciplina diária, da paciência de quem sabe plantar hoje para colher amanhã. Quantas vezes as decisões foram tomadas pela incapacidade de esperar? A disciplina assemelha-se ao agricultor que rega sua plantacal todos os dias. Ele não vê o fruto de imediato, mas sabe que cada gota faz diferença. O mesmo ocorre na vida financeira. Poupar pequenas quantias, investir com regularidade e aprender continuamente. Aos poucos, o invisível se transforma em abundância visível. Essa é a sabedoria de Salomão aplicada ao mundo moderno, construída tijolo por tijolo, em vez de tentar erguer um palácio da noite para o dia. Se começasse hoje, mesmo com pouco, onde estaria em 7 a nossa constância? Não se resume a repetir hábitos, mas a manter-se firme quando outros desistem. Quantas pessoas iniciam um plano, uma poupança ou um negócio e abandonam no meio do caminho? Por isso, Salomão enfatizou que riqueza apressada não dura. A disciplina e o que distingue quem sonha de quem realiza. Imagine uma mulher sábia que cuida de sua casa. Pequenos gestos diários constroem um lar sólido. O mesmo vale para a riqueza. Ela é edificada em silêncio. Pouco a pouco, há-te se tornar imensa. Esse princípio também ensina a não menosprezar os pequenos começos. Cada semente conta, cada passo importa. Salomão sabia que muitos se desencorajam por não verem resultados rápidos, mas justamente aí que a maioria fracassa. Se tiver paciência para persistir enquanto outros desistem, se tornarás secal. O segredo está na constância invisível, naquela disciplina silenciosa que poucos valorizam, mas cujos resultados todos verão um dia. Quantos legados foram construídos não em um único ato grandioso, mas em anos de consistência. Esse sexto segredo é o fio que sustenta toda a prosperidade. Sem disciplina, a sabedoria se perde, sem constância, o silêncio não dá frutos. Ele é a base que sustenta os demais princípios revelados por Salomão. Contudo, o rei mais sábio da história não encerra sua jornada falando apenas de finanças práticas. Ele sabia haver um segredo ainda maior, que transcende ouro e prata. Esse segredo é o verdadeiro alicerce de toda a prosperidade, o temor ao Senhor. O sétimo princípio, registrado em Provérbios 9:10, afirma: o temor do Senhor e o princípio da sabedoria. Após abordar riqueza, silêncio, trabalho inteligente, diversificação, generosidade e disciplina, Salomão conduz ao cerne da questão.
A constata Cal de que sem Deus nada se sustenta. O mais sábio dos reis compreendia que construir riqueza sem uma base espiritual e como erguer palácios sobre a areia. Eles podem brilhar por um tempo, mas ruirão diante das tempestades. Quantas fortunas desapareceram por terem sido edificadas sem valores eternos. Temor ao Senhor não e medo, mas reverencia, respeito e consciência dos limites. E reconhecer que toda sabedoria vem de Deus e que as escolhas devem estar alinhadas a princípios divinos. Essa é a diferença que transforma a riqueza em legado, pois de nada adianta acumular milhões e perder a alma. De que vale construir patrimônio e deixar uma geracal perdida? Salomão sabia que a verdadeira prosperidade equilibra a abundância material e riqueza espiritual. Já refletiu sobre como concilia esses dois aspectos em sua vida? Esse princípio demonstra que riqueza sem propósito e vazia. Um homem pode ter os cofres cheios, mas, se não vive no temor a Deus, sua vida é como um vaso rachado que nunca retém água. Quem vive com reverência, porém, constrói fontes que nunca secam. Assemelha-se a uma mãe sabia que orienta seus filhos. Não basta prover alimento, e precisa oferecer direcal. O mesmo se aplica à prosperidade. Recursos não são os suficientes. E necessário um alicerce espiritual para sustentar as futuras gerações. Esse é o segredo esquecido. Porém, essencial. O temor ao Senhor também é a chave para decisões sabias. Quando se busca orientação divina, evitam-se as armadilhas da ignorância, os atalhos enganosos e mantém-se a clareza em meio ao caos. E essa reverência que protege contra a arrogância e a vaidade. Quantas vezes não se viu pessoas perderem o rumo no auge de sua riqueza? Salomão adverte: o ouro pode ser traiçoeiro, mas o temor a Deus mantém o coracal firme. Esse é o fundamento da verdadeira educação financeira espiritual. Sétimo segredo e o ápice da jornada. Ele recorda que todos os demais, sabedoria, silêncio, trabalho, diversificação, generosidade e disciplina, encontram plenitude apenas quando enraizados no temor ao Senhor. E a chave que conecta a prosperidade terrena a um propósito eterno. Agora que todos os segredos foram revelados, resta uma pergunta que apenas cada um pode responder: como aplicar a sabedoria de Salomão em sua vida a partir de hoje? Chegou-se ao fim dessa jornada pelos 7 princípios do rei mais sábio da história. Mas aqui está o não e o que ele ensinou, e sim o que se fará com esse conhecimento. Pois sabedoria sem aplicação e como uma lâmpada apagada. Ela existe, mas não ilumina. Quantas escolhas são feitas diariamente sem reflexão? Quantos erros se repetem por falta de discernimento? Salomão mostrou que a prosperidade não é obra do acaso, mas uma colheita. Cada segredo revelado aqui é uma semente. Continuar acumulando dívidas ou começar a acumular sabedoria? Viver apenas para juntar bens ou para deixar um legado que transforme gerações? Se Salomão estivesse diante de vós hoje, o que diria sobre suas decisões financeiras? Essas perguntas não têm o objetivo de gerar culpa, mas de despertar consciência. A verdadeira riqueza começa no momento em que se decide alinhar a vida a princípios eternos. Prosperidade silenciosa não é apenas dinheiro. E paz, propósito e legado. Quantas vezes buscou-se atalhos enquanto os sábios seguiram princípios antigos? Este é o momento de escolher um novo caminho. Aplica-se, então, os segredos revelados. Comece pequeno, mas comece hoje. Escolha um princípio e viva por 7 dias. Observe o que muda em sua vida. A sabedoria milenar de Salomão não e teoria e prática. E o futuro de quem aplica e sempre diferente. Está uma orientação de Salomão de transformar sua vida financeira. Antes de encerrar, ative as notificações do canal. Aqui, toda semana, revelam-se segredos antigos capazes de mudar a forma como se pensa, age e prospera. O que foi apresentado aqui representa apenas o ponto de partida. Ainda há muitos outros ensinamentos ocultos a serem explorados, e o convite é para percorrer esse caminho de sabedoria e prosperidade em conjunto. Quem reconhece o potencial de enriquecer com disclical, guiado pelos princípios de Salomão, pode manifestar essa escolha nos comentários, optando por uma trajetória de riqueza discreta.